pessoal, vamos jogar Nosso planeta registrou o mês de outubro B-Movie mais 1, quente da história. episódio Foi incrível ver esse frio na margem resto. 119 E a anual. conclusão é do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. Vamos até Londres entender um pouco melhor o que é que está acontecendo com o nosso correspondente Murilo Salviano. Murilo, são informações extremamente preocupantes, né? Que indicam que o nosso planeta está começando a ferver, porque é um recorde atrás do outro de temperatura mais elevada, né? Bem-vindo e bom fim de tarde aí. Exatamente, Drago. Boa tarde para você e para todos. Esse é o quinto mês consecutivo com recordes de temperatura no planeta. E na avaliação dos cientistas, esses dados já são suficientes para dizer que 2023, com quase certeza, deve ser o ano mais quente já registrado pelas equipes meteorológicas. E tomando como base dados da ONU, a partir da medição de geleiras, corais, os cientistas afirmam que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Os cientistas do Observatório Copérnicos, que é ligado à União Europeia, afirmam que nesse último mês de outubro, as temperaturas ficaram 1,7 grau acima do período pré-industrial. Essa média foi também 0,4 grau mais alta que o recorde anterior, registrado em 2019. Entre os principais motivos desse aumento, a queima de combustíveis fósseis, que, como vocês sabem, esses gases de efeito estufa retêm o calor na atmosfera. E, além disso, houve ainda uma combinação com o El Niño, né? Que é aquele fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico, que tem impacto direto sobre a temperatura do planeta. A Organização Meteorológica Mundial afirma que o El Niño deve se estender até abril do ano que vem. E como os efeitos desse fenômeno são normalmente sentidos no ano posterior à sua formação, os cientistas acreditam que 2024 deve ser um ano ainda mais quente. A nossa produção daqui do Jornal Hoje conversou com uma especialista em política climática do Observatório do Clima, que fala desses dados tão preocupantes e do que precisa ser feito a partir de agora. O mundo continua aumentando suas emissões de gases de efeito estufa, mesmo com todos os alertas dos cientistas nas últimas 3 décadas. E esses alertas têm se tornado cada vez mais contundentes, mais fortes e mais claros de que se a gente não fizer esses cortes intensos, né, esses cortes realmente de maneira rápida e nunca antes vistos nas emissões de gases de efeito estufa, a gente vai lidar com um clima cada vez mais instável. Boa, Para que Léo. esses impactos das mudanças climáticas sejam o menor possível, nós temos que tomar ações já de cortar os Isso não, gases de Léo. efeito estufa que lançamos na atmosfera, principalmente dos combustíveis fósseis, globalmente falando, e no caso do Brasil, principalmente em relação ao desmatamento. A gente tem que preservar cada vez mais, né, o verde que nós temos, valorizar, se possível, ampliar as áreas. Você sabe que hoje um parque, uma pracinha, uma árvore, tudo isso faz muita diferença na nossa qualidade de vida. Você tem acompanhado aqui em São Paulo, no JH, aquele drama de polo temporal, né, que deixou mais de 2 milhões de imóveis inseridos no breu. Isso foi na última sexta-feira. 8 pessoas também, infelizmente, morreram. E 5 dias depois, né, de tudo isso, 11 mil imóveis ainda estão sem luz. Já são mais de 100 horas, portanto, de agonia, de sufoco, de humilhação, né? Luiz Havas fala ao vivo de um desses lugares, na zona sul da capital paulista. Luiz, bem-vindo. Boa tarde para você. Tem gente trabalhando aí para tentar restabelecer tudo. Oi, Carlos, boa tarde para você e a você que nos assiste. Tem gente trabalhando sim, já passou um monte de morador por aqui comemorando o fato das equipes da Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica estarem por aqui. Esse condomínio que fica na zona sul de São Paulo é um exemplo que se repete em várias outras regiões da cidade. Por aqui são 50 blocos. Em 10, a luz ainda não voltou e, em consequência disso, os 80 apartamentos também estão sem água, porque as bombas estão desligadas com a falta de energia elétrica. O representante do condomínio Bom Disciplino rapidamente me contou que mais de Esse 60% bom dos de moradores vídeo. são idosos e que muitos tiveram que ir para casas de parentes por causa de questões de saúde.